Hoje vamos falar sobre Os Banshees de Inisherin, um filme que foi muito indicado no Oscar de 2023, vários prêmios de atuação também, mas infelizmente não ganhou nenhum. Eu acho que ele deveria ter ganhado pelo menos o de atriz coadjuvante, pela Carrie Condon, porque ela tá sensacional, era a minha preferida para ganhar. Mas aqui nesse vídeo eu trago 5 lições que esse filme aborda, e aborda de uma maneira às vezes muito subjetiva, às vezes muito direta, mas sempre de uma forma bem interessante que eu gostei demais. O que fez com que esse filme, pra mim, fosse um dos melhores do ano. Eu acho que ele tá bem pau a pau com tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Eu às vezes tenho uma certa dificuldade de saber quem é que tá na frente, porque são filmes muito diferentes, com debates, com discussões, com abordagens diferentes, e apesar dele trazer muita coisa ali na entrelinha, né, então vão ter coisas sim que eu não vou conseguir abordar aqui nesse vídeo. A gente vai falar sobre dependência que a gente tem nas outras pessoas, sobre a projeção do que a gente acredita que acontece, que se passa na cabeça delas, sobre conflitos, sobre prioridades que a gente coloca, que a gente elenca na nossa vida em detrimento das coisas que a sociedade dita, sobre os meios de resolver nossos problemas, e claro, eu vou trazer também um final explicado que tem um significado bem interessante. E para começar, vamos falar sobre essa relação de dependência que a gente tem com os dois personagens protagonistas dessa história, o Pedrick, interpretado pelo Colin Farrell, e o Colm, pelo Brendan Gleeson. Na verdade, essa relação de dependência, ela tá mais ligada ao personagem do Colin Farrell, né? Ele depende muito das coisas que ele faz com um amigo, ele já sabe, 2 da tarde, bate o sininho, ele sai correndo pro bar pra tomar aquela cerveja e ficar jogando conversa fora. Ele faz isso todos os dias, aparentemente, até que em um dia qualquer, sem nenhum aviso, o amigo dele de fé, que tá lá todo dia na balada, o Colm simplesmente passa a ignorá-lo. É claro que qualquer pessoa comum, né, numa situação dessa, que tem uma grande amizade e o outro lado simplesmente para de falar, deve ser algo realmente dramático. Eu fico me colocando no lugar de algumas amizades que eu perdi, e nem foram coisas do nada assim, foram depois de alguns conflitos, e mesmo assim a gente se sente muito mal, mesmo assim a gente tenta recuperar de alguma forma, principalmente quando os motivos eles não estão muito claros, e aqui acontece de forma abrupta, então o impacto realmente parece ter sido muito grande, e o Colin Farrell, ele entrega muito aqui. O sentimento que ele exibe na tela tá muito palpável, muito verdadeiro. E é engraçado que durante todo o filme ele vai adotando certas estratégias para fazer com que o amigo volte, ou então que reconsidere a decisão de simplesmente deixá-lo de lado. São situações que vão escalando, que cada vez mais ele vai buscando caminhos mais alternativos e muito mais doidos, que inclusive trazem outras lições, né, que eu vou falar daqui a pouco. Mas o fato é, essa dependência que ele criou ao longo dos anos com o amigo faz com que a vida dele se torne uma completa bagunça. E essa relação principal que leva a trama do filme pra frente, ela nos faz refletir sobre como a gente, aos poucos, vai se envolvendo e vai construindo sem saber essa dependência com algumas pessoas. E como essa separação, caso um dia ela ocorra, pode bagunçar completamente nossa vida. Existem outras pessoas que fazem parte, por exemplo, do personagem do Colin Farrell, mas ele simplesmente começa a não se importar, a exemplo da irmã. Por muitos momentos a irmã tenta chegar junto dele, a irmã tenta conversar com ele sobre o que está acontecendo, fazer com que ele aceite, fazer com que ele encare de forma adulta todos aqueles conflitos, mas ele simplesmente está transtornado, ele não consegue aceitar, ele não consegue levar a vida dele para frente. A única coisa que ele consegue focar no momento é na tentativa de se reaproximar do antigo amigo. Isso já puxa para a segunda lição do filme, que é sobre os fins justificando os meios, ou pelo menos na cabeça de algumas pessoas. Em determinada parte do filme, o personagem do Colin Farrell, ele faz uma coisa que é abominável, né? Ele inventa uma história para uma das pessoas que tá próxima agora do ex-amigo dele, que é muita maldade, né? Ele inventa uma história sobre uma morte na família para tirar o cara do caminho, e após ele fazer isso, existe um confronto entre esse personagem e um outro chamado Dominic, interpretado pelo Barry Keoghan, onde durante uma conversa, quando ele conta o que foi que ele fez, o personagem do Barry tem uma repulsa, entendeu? Ele quer sair dali, ele pensava que o Pedrick era um cara diferente, ele pensava que o Pedrick era um cara que agia de uma forma completamente diferente dos outros caras da ilha, afinal de contas ele dava atenção pro Dominic, que era totalmente relegado, era totalmente marginalizado daquela realidade dali, só que até ele nessa situação de marginalização acaba também se afastando do Pedrick. E só por esse comportamento, o filme já está passando pra gente, os realizadores já estão passando pra gente a identidade, a visão de que não, os fins não justificam os meios. Essa talvez seja a lição mais escancarada do filme, é algo que você não precisa ir para além da interpretação para poder pegar, mas é a lição que serve de ponte do segundo pro terceiro ato. A partir daí acontecem coisas que vão escalando a loucura do filme até chegar num ponto insustentável que nos leva ao fechamento dessa história. A terceira lição que o filme traz é sobre como a gente projeta o que as pessoas pensam da gente, ou o que a gente acha que as pessoas esperam da gente. Isso é muito comum, tá? Quantas vezes
vezes eu não já me peguei pensando, ai, fulano não vai gostar disso se eu fizer, se eu tomar essa certa atitude aqui. Ou então, ai, o que o pessoal do meu trabalho vai ficar imaginando se eu fizer isso? Eles com certeza vão comentar que eu sou irresponsável, ou vão comentar que eu sou muito doido, que eu não mereço confiança. Enfim, você pegou a ideia, mas o fato é que tudo que a gente projeta, tudo que a gente acha que a pessoa vai pensar de nós, muito provavelmente tá só dentro da nossa cabeça. Muito provavelmente as pessoas estão preocupadas com suas próprias vidas e simplesmente elas têm muito mais o que fazer do que ficar lhe julgando por coisas triviais. Ah, Vitor, então quer dizer que ninguém vai me julgar nessa vida? Não, não é isso que eu tô dizendo. Claro, sempre vai ter gente fofoqueira, sempre vai ter gente que vai falar de você, sempre vai ter gente que vai lhe julgar. Mas essas pessoas vão sempre fazer isso independentemente do que você faça, meu amigo. Então, por mais que você ande na sua linha, seguindo uma cartilha de comportamentos sempre baseados no que os outros vão pensar, não garante a você que eles não vão falar ou não vão lhe julgar. Ao mesmo tempo, você ficar nessa paranoia de ficar projetando o que os outros acham de você, é muito mais interessante que você busque o seu próprio caminho, independentemente da opinião dos outros. E a gente sabe o quanto isso pode ser difícil, o quanto isso pode ser espinhoso, principalmente quando a gente tá falando de pessoas que estão dentro do nosso seio familiar ou dentro do nosso círculo de melhores amigos. É sempre bem complicado você desligar essa chave, né? De se preocupar com o que os outros vão pensar de você, nos julgamentos dos outros, ao ponto de você deixar de fazer coisas que seriam importantes. Isso olhando pelo lado positivo, de você deixar de fazer coisas. Pior ainda é acontecer como acontece aqui no filme, de você tentar ser alguém que você não é, de você tentar tomar atitudes que vão de encontro completo à sua natureza. Tem hora que o personagem do Farrell, ele dá uma de doidão, ele sai aí quebrando tudo, batendo porta, xingando todo mundo, sendo que você percebe que aquilo tá machucando ele, que aquilo ali não tem nada a ver com a personalidade dele. Ele vai, finge, faz cara de mal, mas ele fica muito desconcertado. E quando isso acontece, trazendo pra nossa vida pessoal, é ridículo. As pessoas percebem quando você tá fingindo, quando você tá atuando uma personalidade que você não tem, principalmente se elas lhe conhecerem já há muito tempo. E aí sim, se as pessoas lhe conhecerem e você passar a mudar de comportamento apenas pra agradar, ao invés de você ter uma maior aceitação delas, aí sim você vai ter motivos para elas falarem de você. E essa terceira lição já puxa pra quarta, que é o que é interessante para todas as pessoas que a gente vive, da nossa cidade, do nosso bairro. É realmente interessante pra gente, e esse ponto de desequilíbrio, né, dessa balança, tá muito bem representado na personagem da irmã do Patrick, da Siobhan, interpretada pela Carrie Condon. Ela tem a vida dela, ela faz as atividades diárias, mas você percebe que ela é um peixe fora d'água. Ela é uma pessoa que lê muito, ela é uma pessoa que estuda, ela é uma pessoa que tem uma visão mais analítica das coisas e das pessoas que convivem com ela, coisa que é completamente díspare do que acontece ali naquela sociedade. Tanto é que em determinado momento desse filme, ela não aguenta mais e decide ir embora, justamente porque todos os valores que estão ali permeando a vida dela já não conversam com ela. Já não faz mais sentido ela morar entre aquelas pessoas que não dão qualquer possibilidade dela exercer sua personalidade pra fora de si mesma. A gente comumente tem aquela coisa, né, de que os nossos amigos, a nossa família são as válvulas de escape da nossa vida. Quando a gente tá numa barra muito grande, quando a gente não aguenta mais, a gente sai, a gente toma uma cerveja, ou então a gente sai pra conversar, tomar um café, mas ela não tem essa válvula de escape. Com quem ela teria, que é com o irmão dela, ela simplesmente não consegue dialogar porque ele está inserido naquele meio. Tem uma outra cena que já não é com ela, que é com o próprio Patrick, que ele vai comprar alguma coisa numa quitanda que tem lá, não sei se é leite, alguma coisa assim, e aí pergunta pra ele, me dê uma notícia, né? Aí o policial chega, fala uma coisa lá, e aí quando ele dá notícia, que é algo abominável, que se fosse na nossa sociedade, né, trazendo pra nossa realidade aqui, seria manchete de jornal, pelo menos manchete de jornal local, com certeza, mas aí por toda a construção que aquela sociedade teve, pela figura da pessoa que faz parte dessa fofoca, né, dessa notícia, que é o policial, que abusa o filho, esse fato é simplesmente deixado de lado. Então, será mesmo que a gente tem que elencar as nossas prioridades com base na nossa sociedade, com base no que todo mundo diz que é o correto, que todo mundo diz que é o que mais vale? E eu até lembrei agora aqui de uma outra cena, que é quando o personagem do Barry Gleason tá se confessando na igreja, ele diz, olha, matei uma burrinha, não tô me sentindo mal com isso. E aí o padre olha pra ele e diz assim, desde quando você matar um animal é pecado, né? Desde quando Deus se importa com isso? E aí ele dá uma chapuletada muito boa no padre, que ele diz, realmente, ele não deve se importar, né? E eu acho que a gente começou a declinar daí, as coisas começaram a dar errado a partir do momento que Deus deixou de se importar com esse tipo de coisa. É claro, ele tá sendo bem irônico, afinal de contas, se ele realmente acreditasse nisso, ele nem frequentaria a igreja, mas é como a gente tá cansado de ver por aí, né? Nem sempre os representantes representam bem, de fato, a causa que eles defendem. E a última lição é sobre os conflitos que nos rodeiam
norteiam e o que coloca a gente pra frente, pra andar na vida. Aqui na história desse filme acontece uma guerra civil do outro lado do continente e que, historicamente, pelo menos, né, nos livros de história, quando as futuras gerações forem pegar pra estudar a história da Irlanda, a história do país, eles vão ver que foi um conflito muito importante, que moldou a sociedade. Mas no filme, isso é relegado a um plano de fundo. Ele tá muito mais preocupado em mostrar os conflitos internos daqueles personagens daquela pequena cidadezinha ali portuária. E com isso, o filme tá dizendo pra gente que, por mais que nossa vida seja rodeada de grandes conflitos, por mais que a gente levante bandeiras muito grandes, por mais que a gente vá a lutas que são muito maiores do que a gente, o que coloca a gente nos trilhos pra caminhar de fato nessa vida são os conflitos internos que a gente enfrenta todos os dias. São os problemas dentro de casa que você tem pra resolver, é a sua relação que não anda muito bem com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, são os amigos que deixam, que se afastam de você por motivos que você não aceita muito bem. Então são esses pequenos conflitos, são essas pequenas pedras no caminho que fazem com que a gente desvie ou avance em determinada direção em nossas vidas. É claro que sempre existem pessoas muito grandes, líderes sociais, que vão representar uma bandeira, mas até eles, no próprio discurso deles, sempre há uma parte de eu faço isso pelos meus filhos, pelos filhos da nossa nação, das futuras gerações, eu faço isso pelas ligações humanas, enfim, há sempre desses discursos, às vezes de uma forma muito mais expositiva, às vezes nas entrelinhas, mas isso sempre tá lá, até porque eles não são bobos nem nada, eles precisam causar identificação com um grande público. Então, velho, não se engane, ninguém luta grandes batalhas sem antes percorrer quilômetros em pequenos conflitos. Agora, falando do final do filme, é muito importante que a gente conheça o conceito de Banshee. Banshee é uma figura folclórica irlandesa, tipo o nosso Curupira, Mola Sem Cabeça, só que lá é uma figura que prenuncia a morte através de gritos muito altos. Sempre que a morte tá chegando para alguém próximo, dizem que é possível escutar esses gritos muito altos e isso causa todo aquele clima de apreensão, né? Você já sabe que alguém vai morrer. Isso, claro, de uma forma bem resumida, existem várias histórias, cada uma com sua variação, mas é importante que esse conceito ele fique bem fresco, porque o final do filme conversa muito com isso. E para que esse final ele seja entendido, a gente tem que voltar um pouco na parte que, como ele tá conversando com o Pedro, na parte que ele disse que já fez a música dele, que terminou, e que tá pensando em dar o nome de Os Banshees de Inisherin. Aí é o Pedro que diz, mas aqui não tem Banshee, o que você vai dar esse nome, né? Esse que eu como retruco é que eles estão ali, só que eles não estão gritando, né? Eles não estão prenunciando a morte através dos gritos, eles só estão sentados observando a vida acontecer e a morte chegar. E quando isso acontece, é meio que o filme dando uma adiantada do que vai rolar no final, que é aquela cena que os dois estão em pé, né, olhando pro mar, e a veinha chega e puxa uma cadeira e fica olhando pros dois. A figura dessa veinha é justamente o Banshee da história. Em determinado ponto, ela chega pro Pedro que diz, olha, alguém vai morrer, né, a gente não sabe o que é, eu espero que não seja você. O Pedro fica assustado, desconversa, mas ela já dá esse anúncio, por mais que ela não seja levada a sério. E quando ela puxa a cadeira pra observar os dois na praia dialogando, essa cena reconstrói justamente o que o Comey falou na casa dele quando ele entregou a música, né, quando ele tava comemorando o final da música dele. E é interessante que quando eles começam a conversar, a gente vê uma meio que inversão de valores de tudo que o filme estava apresentando. Dessa vez é o Comey que começa a puxar assunto, é ele que vai comentando as coisas e a gente vê o Pedro meio afastado, ele meio distante, sem querer muita conversa ali. E basicamente o que eles falam é sobre a guerra que tá acontecendo ali do outro lado do continente. E o Comey diz, olha, já tem um tempo que eu não vejo tiro, eu não vejo bomba, eu acho que o conflito tá próximo de acabar, né? Eu acho que a paz finalmente vai reinar. Eis que o Pedro que diz, olha, eles vão voltar a brigar de novo, porque tem coisas que a gente não consegue superar, e eu acho isso ótimo. E velho, essa fala, ela é ótima porque ela tem ela traz várias camadas de tudo que tá acontecendo. Você tem aí a história deles dois representando o conflito armado que tá acontecendo no continente. Você tem a parte mais superficial da coisa, que é o desfecho de toda aquela história que a gente tá vendo, só que na parte mais interpretativa, na parte mais abaixo, você vê a morte dos dois. A partir daquele ponto, assim como Comey disse na casa dele, a Banshee, representada pela velhinha, tá vendo duas pessoas que morreram naquele instante e que se tornaram duas outras pessoas completamente diferentes. Você vê ali o fim do Pedro, que não existe mais, que não tinha autoestima, que se arrastava atrás do amigo pra mendigar atenção. E você vê também a morte do Comey soberbo, do cara que se acha mais do que os outros, que não tem tempo a perder com trivialidades. Naquele momento ali, era um cara que tava puxando conversa com alguém que ele julgava que não merecia a atenção dele. Ou seja, esse processo de destruição dos dois, da vida que eles conheciam até então, foi extremamente necessário para que eles aprendessem lições muito valiosas, que também estão em base naquelas outras lições que a gente já conversou aqui, e que vão, a partir daquele ponto, possibilitar novas vidas
depois da morte observada pela velhinha, que representa metaforicamente a Banshee. E outro detalhe também muito importante de que essa velhinha ela representa a morte desses personagens, pelo menos de uma parte deles, é quando o filme mostra que o personagem do Barry Keoghan, ele acha o arpão, né? Aquele arpão que tem o gancho. Ele até fica perguntando, esse arpão aqui eu encontrei, pra que será que ele era usado? E se você perceber, depois daquela cena, a velha começa a andar com esse arpão pra cima e pra baixo. Toda a cena, ela tá com aquele arpão ali. Não mostra o momento que ela pega aquilo de volta. E aí, no final, ela chama o pai do garoto, né, que acabou morrendo afogado. E essa construção demonstra que, sim, o filme tá reforçando de que aquela velha representa o prenúncio da morte. É como se aquele gancho que ele achou logo no começo do filme fosse a foice da morte. E aí, com esse desfecho, o filme mostra pra gente, né, ele já prenuncia pra gente a morte do garoto, que acabou muito antes do seu dia final, encontrando, tocando e andando por aí com a foice da morte. Mas agora eu quero saber de você, o que foi que você achou dessas interpretações? Tem alguma coisa que eu deixei de falar, que você pescou? Compartilha aqui nos comentários, eu gosto muito de trocar ideia com vocês, porque eu acabo aprendendo demais. E olha, não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que também pode curtir esse conteúdo, e eu vou deixar aqui mais 2 vídeos pra gente continuar conversando sobre cinema.